precisa ser cultivado para gerar frutos, produzir amor. Sou das equipes de Nossa Senhora, Mãe de Acalenta. Boa noite, amigos e irmãos equipistas dessa grande família que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. Estamos muito felizes com o sim da Sandra e do Valdir. Para mais essa formação tão especial no nosso setor Santa Bárbara. A nossa gratidão e também a todos os convidados que irão contribuir. O nosso muito obrigado. Boa noite. Boa noite, queridos casais. Equipistas. É com muita alegria e satisfação que nos dirigimos a vocês nesta noite tão especial. Somos Sandra, Valdir. Nós somos de Rio Claro, somos casados há 33 anos, temos 3 filhos, a Carolina, o Felipe e o Diego. Temos 20 anos de equipes de Nossa Senhora e a nossa equipe é Nossa Senhora de Schoenstatt do setor A. Em nossa caminhada como equipista, assumimos algumas responsabilidades como casal ligação, casal responsável de setor, casal responsável da região, casal responsável da província e este ano somos o casal responsável da nossa equipe de base. Nós confessamos a vocês que nós estamos tensos, nervosos, porque é a primeira vez que nós fazemos uma live e então nos perdoe se alguma falha acontecer. Não temos muita experiência em live, gente, então tem que usar o recurso das equipes de Nossa Senhora. Se a gente cometer algum erro, o sigilo, o erro fica aqui dentro. Não pode virar um vírus e viralizar na internet, ok? Combinado? Então, tudo que estiver acontecendo vai ficar aqui dentro conosco, com os casais equipistas. Nós queremos agradecer ao casal, Ariane e o Elias, ao sacerdote, conselheiro espiritual de Santa Bárbara, que nos fizeram esse convite, né? E estão nos dando a oportunidade de estar aqui conversando hoje com vocês para trocar com vocês um pouquinho da nossa experiência como equipista. Também para que nosso momento seja bastante rico, né? É importante que se aqueles casais que quiserem colocar, algum equipista quiser colocar alguma pergunta, alguma curiosidade, né? É só enviar um comentário e, se for possível, dentro da nossa live, responderemos. Se não, responderemos depois em particular. Mas vamos combinar. Perguntas fáceis que nós sabemos responder, ok? Queremos contar para vocês que Santa Bárbara faz parte já da nossa caminhada, né? Desde quando iniciamos no movimento, porque em todas as formações, em todos os EACRES que participávamos, sempre tinha casais de Santa Bárbara. E vou contar aqui um particular para vocês, que quando assumimos a missão como casal responsável da região, cabia a mim fazer a apresentação dos setores que estavam ali presentes. Então sempre começava, né? Setor A, Rio Claro, setor A e B, Araras, Limeira, Americana, Piracicaba A e B, e eu esquecia de Santa Bárbara. E assim que eu terminava de falar Piracicaba A e B, os casais já gritavam, e Santa Bárbara? Aí eu tinha que pedir desculpa, né? Que era o mínimo que eu podia fazer, e aí eu fazia a apresentação de novo. E olha que alegria, né? Hoje nós estamos aqui falando para o setor Santa Bárbara. Nós vamos ter também outros casais convidados, né? Que vão participar conosco, mas também temos muitos amigos que estão aí da nossa região participando, já estão conectados, e outros amigos de outras cidades da província e também da Super-Região Brasil. Então nós vamos ter aqui, como o Valdir falou, alguns convidados especiais. Então eu vou citar para vocês quem são. Casal Paulo e Luiz Fernando, o nosso casal responsável da região, junto com o nosso querido e alegre Frei Maurício. Teremos também o nosso querido casal responsável da província, a Rose e o Rubens. O nosso querido casal da Super-Região Brasil, a Lu e o Nelson, nosso querido também.
e o nosso querido Dom Moacir, que não mediu esforços para nos mandar um recadinho muito especial para todos nós. Eu repeti querido, gente, para todos eles, porque é o que realmente eles são. Queridos, queridos mesmo. Pilotagem. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho da nossa caminhada, né, no movimento. Então, como eu contei, né, nós temos 20 anos de equipe, pouca coisa, então, né, eu vou falar, não vai demorar muito. 2 horas só, gente. Mas é assim, nós iniciamos a nossa caminhada com a experiência comunitária. E depois passamos para a pilotagem. Nesta época em que nós estávamos sendo pilotados, não se tornava equipe ainda, não se registrava, né, a pilotagem como uma equipe. Então, a nossa equipe ela foi fundada em 2001. Mas em 99 e 2000, que foi a experiência e a pilotagem, foi um casal muito querido, que eu não posso deixar de citar. Foi a Cléia e o Alcindo, que nos acompanhou durante 2 anos. E por que eu estou contando isso? Porque eles eram um casal apaixonados pelo movimento e eles nos passavam todos os ensinamentos. Ela, uma professora aposentada, com uma paciência enorme naqueles textos que discutíamos na experiência comunitária. Depois veio a pilotagem e eles eram um casal assim tão apaixonados pelo movimento que nós iniciamos a nossa caminhada conhecendo esse amor pelo movimento. E assim nós iniciamos. Tivemos também a nossa primeira conselheira, foi uma irmã, né? Irmã Sebastiana, já falecida, né? Que ela era muito animada também. Então, a nossa equipe de base estava sempre cheia de liçõezinhas para casa. Ela sempre motivava nós a fazer algo a mais, algo diferente, para que motivasse os casais, né? A nossa primeira responsabilidade no movimento foi ser o primeiro casal responsável da nossa equipe de base. Aquele casal que perguntava tudo, sabe, gente? Se Exatamente. interessa, quer saber. Então, a gente acabou sendo indicado pelos demais casais como casal responsável da nossa equipe. Para nós foi uma alegria, mas também uma surpresa, né? Sendo responsável pela primeira vez. E aí, nossa equipe ela se fundou com 6 casais. Então, nós éramos em 6 casais, 12 pessoas. Porém, nós tínhamos também 12 crianças, filhos. E por que eu estou contando isso? Porque, como hoje o nosso tema é, né, o sentido de pertença ao movimento, os nossos filhos já iniciaram a caminhada conosco na equipe tendo esse mesmo sentido. Porque quando chegava o dia da nossa reunião, eles falavam assim: hoje tem reunião e é na casa de quem? Nós não perdíamos uma reunião por causa das crianças. Era uma festa. E olha, as nossas reuniões aconteciam como tinham que acontecer, as crianças numa alegria só. Voltávamos para casa todos felizes e aí aguardando novamente a próxima reunião. Chegou até a ter comentários na porta da escola, chegando para o Valdir falando assim: que história é essa que os seus filhos vão na nossa equipe, né? E aí a gente teve que contar um pouquinho para eles. Então, a gente gosta de contar isso porque para mostrar que as crianças, né, fazem parte e já foram pegando gosto pelo movimento e aí caminharam com a gente. Bem, nós iniciamos, acho que 3 anos, né, Sandra? 3 anos depois da nossa primeira responsabilidade, nós fomos convidados a ser casal ligação. A gente ainda não entendia direito, não conhecia o movimento muito bem. E fomos casal ligação, convidados para ser ligação do setor, né? Aceitamos também, sem muito entender. E aí veio a surpresa. Um ano e meio depois, teve um discernimento de setor, porque o regional também ascendeu, né, para a responsabilidade. E nós fomos aí eleitos e convidados para ser casal responsável do setor Rio Claro A. Para nós foi um susto e nervosos, passamos muito sufoco, até perder o medo de falar, né, Sandra? A gente tremia para poder falar em público, mas vencemos a primeira barreira. E aqui a gente quer contar para vocês assim, que quando nós assumimos o setor,
A gente, como eu contei, né, os nossos filhos sempre nos acompanharam, sabiam das nossas responsabilidades. Aí, como responsável de setor, a gente teria um pouquinho mais de ausências, né? Então, nós fomos conversar com eles e explicar como que seria a nossa caminhada e também a nossa equipe de base. Foram pessoas importantes na nossa caminhada, que nos apoiaram o tempo todo em nossas responsabilidades, porque quando estamos a serviço do movimento, nos ficamos afastados da responsabilidade como casal responsável de equipe, né? E aí, mas tivemos todo o apoio de todos os casais, de todos eles. Então, somos muito gratos, né, pela nossa caminhada aos nossos filhos que tiveram a compreensão, né, por essa caminhada longa e a nossa equipe de base. A gente vai relatar aqui que nós temos toda uma equipe de trabalho aqui nos ajudando, nossos filhos estão aqui atrás, o Felipe, o Diego, o Bruno, parece uma TV, gente, então, e aí puxa a nossa orelha se a gente errar alguma coisa aqui também. Vamos colocar para vocês o primeiro slide para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Então aí está uma seguinte pergunta: que lugar o movimento das equipes de Nossa Senhora ocupa em sua vida? Para que possamos responder a essa pergunta, temos primeiro que nos indagar se realmente conhecemos o movimento e suas propostas. Somente podemos amar algo se realmente o conhecemos. Próximo slide, filho. Nos estatutos das equipes de Nossa Senhora, logo no seu início, o padre Cafarel inseriu este ponto: ninguém é obrigado a ingressar nas equipes de Nossa Senhora, ou nelas permanecer. Quem delas fizer parte, porém, deve com lealdade fazê-lo francamente. Vamos refletir um pouco sobre como está a sua caminhada no movimento. Como é que vocês ingressaram nas equipes de Nossa Senhora? Vocês se lembram do primeiro casal que convidou vocês a ingressar no movimento? Pode mudar. A história fundacional do nosso movimento é muito bonita. E cremos que todos já devem ter ouvido ou lido sobre ela. Uma história que se iniciou lá em 1939 com o padre Cafarel e os primeiros casais. Como o padre Cafarel nos disse, 40 anos depois, em seu famoso discurso na cidade de Chantilly, na França, que disse que naquele momento fundacional algo de especial aconteceu e que não era somente uma boa intenção, mas que houve uma ação do Espírito Santo. Tira o slide. O nosso movimento realmente é muito maravilhoso, né? Somos hoje, dentro da Igreja Católica, um dos movimentos mais bem estruturados e bem organizados que tem dentro da Igreja Católica. Temos uma estrutura organizacional muito boa e complexa que nos ajuda em todos os meandros dentro da nossa amplitude, como tamanho, como Super-Região Brasil, como equipes de base. Nós temos aí nossos livros, nossos manuais que estão impressos pela Super-Região Brasil e chegando a todos os casais sem quase custo de lucro, sempre o custo justo para que todos adquiram, né? E também temos as nossas cartas mensais que chegam aí pontualmente na casa de cada equipista, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o movimento está editando, está imprimindo 27 mil cartas mensais. Nós tivemos há poucos dias um questionamento, né? Quais casais equipistas que gostariam de recebê-la ela online ou digital? E tivemos uma adesão em torno de 4 mil casais, né? Então, são próximos aí de 30 mil cartas mensais que são colocadas à disposição de cada equipista. Nós temos também o nosso site. Se você ainda não visitou o nosso site, visite. Temos um vasto material de formação dentro do nosso site. Todas as cartas mensais estão lá digitalizadas desde o início do movimento no Brasil. Todas as cartas estão lá digitalizadas. É muito bom o material de pesquisa que nós temos lá, né? Também o movimento nos proporciona, gente, muitas formações, né? Nós temos formações de todos os níveis de responsabilidade. Nós temos os grandes encontros nacionais, também os internacionais, que acontecem a cada 6 anos. E tudo isso à disposição de cada equipista. E o nosso sim, quando recebemos um chamado
para participar de qualquer evento que seja, de uma formação, ou mesmo de uma missa mensal, a gente deve responder com muita vontade ao nosso sim e participar desses encontros, porque todos são preparados e montados com muita dedicação. Mas para que essa estrutura toda funcione, é importante, e nós temos uma coisa muito importante, é a contribuição de cada casal. Nós temos a nossa regrinha, que todo mundo conhece, e é importante a nossa fidelidade a essa contribuição, porque todos os recursos que nós oferimos, ele tem uma destinação, né? Chega em diversos frontes dentro do movimento. Nós temos dentro do movimento também um projeto que chama Projeto Vocacional, em que o Movimento das Equipes de Nossa Senhora doa cada ano para diversos seminários a nível Brasil na formação de novos sacerdotes. Não sei se você sabia disso. A sua contribuição vai para as cartas mensais, que custa próximo aí de R$5 cada uma para chegar nas nossas residências, né? Nós temos os nossos livros, os nossos manuais, as nossas formações, tudo isso volta para nós diante da nossa contribuição. E a contribuição vai para o secretariado, 8 parcelas da nossa contribuição, e as demais ficam para os setores bancar as despesas que nós temos aí pontuais em cada setor. Então, também é uma demonstração de pertença de cada casal equipista contribuir fielmente com o nosso movimento. E não sei, uma informação muito importante também é a amplitude do nosso movimento. Nosso movimento é internacional, estamos hoje em mais de 90 países com as equipes de Nossa Senhora presente. Que beleza isso, né? 90 países. Então temos que realmente reconhecer que um movimento como esse só nos traz alegria e a nossa dedicação é muito importante. No próximo slide, que nós vamos mostrar para vocês aí, ele mostra um pouco da nossa estrutura a nível da Super-Região Brasil. Observem que nesse mapa ele está subdividido por cores, que são as províncias. São 8 províncias hoje no Brasil. Temos aí a nossa província Sul, que é a parte menor do estado de São Paulo, né, que é a menor província territorialmente, mas com um grande número de equipistas. E na próxima tela, nós temos aí a estrutura de responsabilidades, né? Temos aí as equipes de base, com 5 a 7 casais, temos os setores, as regiões, temos as províncias, as super-regiões e regiões do mundo, e as 4 zonas, que o mundo é dividido em 4 zonas, de acordo com o que a AIRI coordena o mundo hoje. E a equipe responsável internacional. Pode sair, filho. Vamos convidar agora o nosso casal regional, a Paula e o Luiz Fernando, para nos contar um pouquinho sobre a nossa região, a responsabilidade que cabe a eles, né, como coordenar a nossa região. Boa noite, queridos equipistas de Nossa Senhora. Somos Paula, Luiz Fernando. Estamos com a responsabilidade de cuidar da nossa região São Paulo Centro 2 como casal responsável regional. Assumimos em agosto de 2018 e estaremos nesse serviço por 4 anos, até agosto de 2022. Somos de Rio Claro, pertencemos ao setor Rio Claro A e a nossa equipe de base é a 7A, equipe Nossa Senhora das Graças. Estamos no movimento há 11 anos e damos graças a Deus por isso. Nossa região é formada por 8 setores, com o objetivo de se ajudarem mutuamente. Nossos setores são Setor Araras, Setor Americana, Setor Limeira, Setores Piracicaba A e B, Setores Rio Claro A e B e o mais recente, Setor Santa Bárbara do Oeste. Atualmente, nossa região possui 98 equipes. A região é um lugar de comunicação e comunhão entre os responsáveis de setor, os membros que compõem a equipe do setor e os demais casais que assumem um serviço. A região, juntamente com os nossos setores, ocupa o centro da organização e da animação do movimento. Conhecemos cada um dos casais responsáveis do setor e seus setores.
Escutamos e percebemos as suas necessidades e isso nos possibilita a criação e o sentimento de pertença e a ajuda das equipes entre si e delas com o movimento. Assim, nós podemos garantir a unidade, evitando correr o risco das equipes se desviarem do carisma e da pedagogia do movimento. Desse modo, nós, como casal responsável regional, fazemos a ligação com os setores, com a província e com a igreja. Com a ajuda de todos os casais responsáveis de setor e do nosso conselheiro espiritual, Frei Maurício, nosso objetivo no serviço é com a animação, formação, difusão, discernimento e de construção da unidade entre as equipes da nossa região. No Brasil, a região está diretamente ligada à província, que, como sabemos, é um conjunto de regiões próximas territorialmente. Nós deixamos um abraço carinhoso a todos os equipistas da região São Paulo Centro 2. Que Maria seja a nossa estrela a nos guiar rumo ao Pai. E a nossa mensagem é: sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Amém. Muito obrigado e boa noite. Após assumirmos a nossa missão como casal responsável de setor, nós fomos convidados a sermos casal responsável da nossa região. E nessa época existia 4 setores: Rio Claro, setor A e B, Piracicaba, setor A e B e Santa Bárbara. E logo iniciarmos a nossa missão. Mas eu quero contar uma coisinha antes. Fomos convidados a participar de uma primeira reunião ainda com o atual casal da região, Carmen e João. E fomos para Guaratinguetá. Lá de Aparecida. Isso, e na casa da Sônia e do Antônio Carlos. E por que eu quero contar isso? Porque quando nós chegamos, nós fomos apreensivos, nós fomos nós 4 no carro, né? E fomos para uma reunião de 1 dia e meio. Mas nós fomos tão bem acolhidos pelos casais que lá estavam, que era a província, era o casal provincial Ermelinda e Arturo, junto com os seus casais regionais, e nós fomos participar desta reunião, né, para entender um pouquinho como que era uma reunião, e nós fomos apreensivos, porque a responsabilidade estava crescendo. Vai que eles perguntassem alguma coisa para nós, né? E a gente não sabia. Então, foi uma alegria muito grande passar aquele 1 dia e meio com todos esses casais. Por quê? Porque nós fomos tão acolhidos como se já parecesse que fazíamos parte da vida deles, como se eles já nos conhecessem. E aí nós tivemos nesse dia a graça de conhecer de pertinho a Cida e o Raimundo, naquela época o casal responsável da superregião, e o tão famoso Padre Flávio Cavalca. E a nossa reunião, né, era deles, porque a gente foi como convidado para saber como é que funcionava, e a gente se sentiu assim muito, muito acolhidos, muito acolhidos. E eu me adiantei, e para quem já me conhece, trabalhou comigo, sabe que eu sou assim mesmo, eu pulei uma parte que eu quero contar agora. Quando nós recebemos o convite para ser casal responsável da região, eu me lembro como se fosse hoje, era dia 1º de maio, dia do nosso aniversário de casamento. Exatamente. E a Ermelinda nos liga por volta de umas 7 horas da noite, e o Valdir atendeu, e convidando-nos para assumir a região. E aí eles conversaram, e o Valdir gosta muito de conversar, e aí ele respondeu sim. Aí ela disse assim: como assim, Valdir, você não vai conversar com a Sandra? Não, mas nós já conversamos. Aí ela falou assim: mas você não vai conversar com nossos filhos? Não, os nossos filhos também sabiam que esse convite podia chegar, mas nós estamos saindo agora para jantar e nós já vamos conversar com eles. Então foi assim.
Por que eu estou contando isso? Porque, como eu já falei lá atrás, né, nossos filhos sempre nos acompanhando, né, no serviço, então eles torciam por nós, para nós sermos eleitos, né, e a nossa equipe de base, mais uma vez, né, dando o nosso maior apoio. Aí, nessa época, nós já tínhamos uma outra conselheira, que era a nossa querida irmã Lídia, que está conosco até hoje. Então, nossa gratidão. E aí iniciamos a nossa atividade, né? Assumimos em agosto como casal responsável da região. E em janeiro nós tivemos uma grande surpresa. Nós ganhamos mais 3 setores: Araras, Americana e Limeira. E aí não eram só 4 setores, né? Porque as nossas reuniões sempre eram Rio Claro ou Piracicaba. Aí nós íamos correr um pouquinho mais, né? Mas tudo correu muito bem. Os casais, as outras 3 cidades, eles já se conheciam, né? Porque as 3 cidades pertenciam à região Centro 1. Centro 1. E aí vieram participar da região Centro 2. Mas como eu disse, isso eu falo sempre, nós éramos muito calorosos no recebimento. Por quê? Porque nós sempre fomos recebidos assim. Então, para nós era muito natural fazer isso. E olha, deu tão certo essa região, deu tão certo. Os casais, sabe, numa entreajuda tão gostosa, tão... E aí nós iniciamos, então, no ano seguinte, né, da nossa posse, que a gente assume em agosto, e a partir de janeiro nós ganhamos essa surpresa. E aí nós iniciamos o nosso ano com 7 setores. 7 setores. Mas foi uma alegria, né? Foi um crescimento, foi um crescimento em todos os sentidos. E aí, junto dessa caminhada, já com 2 anos e meio, quase para 3 anos, né, da missão, um dos nossos filhos foi diagnosticado com um tumor na cabeça, e ele ficou hospitalizado 6 meses. Foi a primeira vez que a gente sentiu a morte pertinho, né? Mas graças a Deus, hoje ele está aqui na nossa frente, vendo a gente fazer a live, tirando foto de nós, querendo já postar no Insta. Mas por que a gente está contando isso? Pelo seguinte, porque em nenhum momento eu me mudei para São Paulo, ficamos 6 meses lá, ele ficou hospitalizado, e o Valdir ia de final de semana quando não tinha compromisso com as equipes. Por quê? Porque em momento nenhum Nós deixamos. Algum encontro, algum evento que tinha sido marcado já, né, para aquele ano, eles aconteceram. E isso também porque nessa época nós tínhamos os casais e setores que foram muito apoio. Nós agradecemos infinitamente por todos eles, porque eu não podia estar presente, mas eles estavam sempre junto com o Valdir, e isso é uma bênção. Muito bem. Sobre a nossa caminhada como provincial, né? No meio dessa jornada, no final da nossa caminhada como regional, né? No meio desse turbilhão que nós estávamos passando com a o Diego já em casa. Já em casa, né? E aí no ano seguinte, que iniciou toda... No mesmo ano, quer dizer, iniciou toda a recuperação, que foi uma fase bastante difícil, né? Também teve o discernimento para responsável de província, né? E nós colocamos lá que nós estaríamos abertos à ação do Espírito Santo. E nós esperávamos que esse convite viesse até nós, né? Esperamos que o Espírito Santo pulasse a nossa vez, né? Mas não foi isso que aconteceu. Veio o convite, foi a Cida e o Raimundo que fez esse convite para nós, uma noite aí que nós estávamos em reunião de base, né? Aqui em nossa casa. E depois de muito refletir e também colocar algumas condições por causa do tratamento, né? Nós conversamos com as crianças e também assumimos a responsabilidade da província. E olha, foram 5 anos assim maravilhosos na nossa vida. Eu sempre digo que o movimento das equipes Nossa Senhora, a beleza dele, além do que nós temos, o grau de amizade que a gente faz, acontece e realiza em cada encontro, em cada localidade que a gente visita. É um número muito grande de pessoas que se aproximam e que a gente acaba formando um grupo de amizades muito grande, né, Sandra? Nessa trajetória,
como casal responsável de setor, como eu contei lá para vocês, nós tivemos o sacerdote conselheiro espiritual, o padre Brazo Lorenzetti. Ele era claretiano naquela época, ele morava aqui em Rio Claro, porque aqui em Rio Claro nós temos, né, a faculdade e o colégio claretiano. E como regional, ele assumiu de novo com a gente, ficou mais esse tempo. E aí, quando fomos para a província, nós conhecemos o padre Otávio. Nós não, foi o Valdir, aliás, né, numa formação em Araras, que ele conheceu o padre Otávio, e aí convidamos o padre Otávio para caminhar conosco sob a responsabilidade da província. Outra foto. Nós temos aí uma foto do nosso último colegiado, né, que são os casais regionais da nossa província, que nos acompanharam aí nos últimos anos da nossa responsabilidade como provincial. Também uma equipe maravilhosa, que também sempre deram nosso apoio, sempre estiveram presentes, casais que não mediram esforços, e assim como hoje, alguns deles ainda estão em atividade, sempre trabalhando pelo nosso grande movimento, né? Muito bem. Nós temos também um vídeo muito legal, um casal que vai participar conosco agora, que nós vamos convidá-lo, é a Rose e o Rubens, né? O nosso casal provincial atual. E eles vão dar uma palavrinha conosco, eles são lá de Sorocaba, estão aí já conectados, e vamos chamá-los para falar um pouco sobre a província Sul 1. Boa noite, queridos equipistas. Nós somos Rose e Rubens, estamos casados há 28 anos, temos 2 filhos, o Lucas, que tem 27, e a Laura, com 25. Moramos na cidade de Sorocaba e pertencemos à equipe 7, Nossa Senhora de Fátima, do setor A. Nós estamos no movimento há 16 anos, e atualmente a serviço como casal responsável da província Sul 1, o que assumimos em agosto de 2019. A nossa província, apesar de ser territorialmente a menor da Sub-região Brasil, é a que tem mais membros, hoje com 9.746. Ela é formada por 12 regiões, 63 setores, e estamos presentes em 67 cidades, sendo que o setor Santa Bárbara do Oeste é o nosso caçula, o mais jovem de todos. Quando fomos convidados para participar de uma sessão de informação numa tarde, estávamos bem curiosos para conhecer um pouco desse movimento que ouvíamos falar, mas não conhecíamos, né? E ficamos encantados pelo amor com que os casais falavam do movimento, testemunhavam, partilhavam a vivência concreta no seu matrimônio. E naquele momento não tínhamos dúvida que também gostaríamos de fazer parte desse movimento e também convidar Jesus para fazer parte da nossa vivência, do nosso sacramento do matrimônio. Participar do movimento nos trouxe a certeza que não estamos sós na busca de sermos melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhor cônjuge, e que Deus caminha conosco, tendo Nossa Senhora como nossa patrona. E se nos reunimos em nome de Cristo, e se o nosso movimento é cristocêntrico, o que mais podemos esperar, se temos a certeza de que Ele caminha conosco e jamais nos abandona? São muitos os testemunhos que temos nesses 16 anos de caminhada, onde a nossa equipe foi para nós a base, em muitos momentos de alegria, mas também em muitos momentos de dificuldade. Sempre, já como falava São Paulo, suportando um aos outros, dando esse suporte nessa vivência. Para nós, não existe como desassociar o movimento das equipes de Nossa Senhora às equipes do sacramento do matrimônio. E ficamos tão felizes quando um casal entra para o movimento e depois testemunha as maravilhas que ocorrem em seu matrimônio. Agradecemos a Deus sob a ação do Espírito, que inspirou ao Padre Cafarel e aos 4 casais que fundaram o nosso movimento e que responderam a esse chamado de Deus. E ainda hoje há tantos outros casais que atendem esse chamado, se abrem à graça
para fazer do seu sacramento do matrimônio um caminho de santidade. Com certeza aqui também não podemos esquecer dos nossos conselheiros espirituais, dos nossos acompanhantes espirituais, que trazem para nós a presença de Cristo nas nossas reuniões, que nos aconselham, nos orientam, como o bom pastor, que corrige o caminhar das suas ovelhas, mantendo-as no caminho correto. A união do sacramento da ordem com o sacramento do matrimônio, que bênção, quanta sapiência, quanta ação de graças no nosso movimento. Nós somos gratos a todos os conselheiros espirituais e os acompanhantes espirituais em nossa caminhada. Aproveitamos também para agradecer a todos vocês que se colocam a serviço do movimento nas mais diversas missões, cuidando com muito amor e carinho a todos eles, a todos que são confiados a vocês. Estamos muito felizes de partilhar aqui um pouquinho da nossa vivência, de estar aqui com vocês, gente, que de forma breve, nesse momento importante, nessa noite de formação, cujo tema é tratar sobre o sentido de pertença do movimento. Nós não fazemos essa caminhada sozinhos, precisamos de todos vocês, né? Sozinho nada podemos e juntos somos mais. Então aproveitamos para agradecer a vocês, né? Que se dedicam, que se desdobram, que se empenham em manter o carisma e a mística do nosso movimento. Desejamos que vocês aproveitem muito esse momento com esse casal tão querido, Sandra e Valdir, que já esteve como responsável da província Sul antes de nós e que já fizeram e continuam fazendo muito pelo nosso movimento. Que Deus os abençoe a todos e que Maria esteja sempre à frente nessa nossa caminhada à santidade. Amém. Amém. Muito boa a fala do nosso casal provincial, né? É bom a gente conhecê-los, estar próximos dele. E também o movimento nos proporciona inúmeros momentos de grande graça, de alegria. E nós tivemos, assim, um grande número de eventos, de situações, né, Sandra? Que nos trouxe muita alegria e muita graça, né? E não dá nem para mensurar aqui tantos que foram nossos grandes momentos. E os pequenos, principalmente, aqueles que foram mais significativos. E citando um dos eventos que nós participando, nós tivemos, o movimento tem uma formação que ela é de nível internacional. A cada 6 anos, ela acontece no intervalo dos grandes encontros internacionais, tem uma formação para os casais provinciais e casais suprarregionais que acontecem em Roma, né? E naquele ano nós tivemos a graça de ser convidado também, diversos casais regionais do Brasil também participaram, inclusive aqui mais próximo de nós, a Nilva e o Remo, que é aqui de Piracicaba, que era o casal regional, antes da Paula, do Luiz Fernando, esteve conosco lá também. E nesse encontro, logo que nós chegamos lá, a acolhida foi assim, coisa de cinema. O encontro foi todo traduzido e feito em 5 línguas, né? Tradução simultânea. Nós tivemos, dentro do roteiro, logo que a gente olhou, já tinha lá, em todos os dias, tinha um ícone que chamava Carrefour, né? E a gente, como é bastante inteligente, já ficamos pensando que não ia fazer compra. Carrefour, o que é Carrefour, né? Na verdade, era reunião de equipe, né? E essas reuniões, gente, foram assim, algo diferente, né? Tinham, acho que 6 casais, e cada um de uma nacionalidade. Tinha um casal da França, um casal da Espanha, um padre inglês, um casal de Portugal, um casal da África, né, de Moçambique. Tínhamos um casal do Paraguai, outro do Uruguai e também nós do Brasil. Então, cada frase que se falava, não muito longa, começavam-se as traduções, e cada um trazendo para a sua língua, era muito interessante, né? Nós traduzíamos do espanhol para o português, do português para o espanhol, inclusive auxiliando os demais casais que estavam conosco ali. Mas a gente se comunicava e formou-se um grupo que todo dia se reunia juntos, né? E a gente se reunia. Mas era muito legal. Mas o que a gente queria contar desse encontro não era isso. Era o momento que nós tivemos com a audiência com o Papa Francisco, né? Que ele nos recebeu no Vaticano, uma audiência particular,
e que ele nos concedeu lá uma audiência por volta de quase 1 hora, né? E nós tivemos a oportunidade de estar muito próximo da santidade do Papa. E nesse encontro, nessa audiência com o Papa, ele fez um discurso, e parte desse discurso, que nós temos aí acesso pelas cartas mensagens e também gravado dentro do nosso site, ele citou muito o movimento das equipes de Nossa Senhora sobre a nossa pertença. O quão importante é a pertença do movimento das equipes de Nossa Senhora para a Igreja Católica e para as famílias hoje no mundo. E também cita e agradece a participação dos conselheiros, dos sacerdotes e acompanhantes dentro do movimento, pela acolhida que nós damos aos conselheiros nas equipes de Nossa Senhora. Então eu pediria para a Sandra que lesse um pouquinho dessa carta, um trecho, para que vocês prestem atenção como o Papa tem conhecimento do que é realmente o movimento das equipes de Nossa Senhora. A imagem. Em primeiro lugar, incentivo, portanto, todos os casais a colocarem em prática e a viverem profundamente, com constância e perseverança, a espiritualidade seguida pelas equipes de Nossa Senhora. Penso que os pontos concretos de esforço propostos são verdadeiramente auxílios eficazes que permitem aos casais progredirem com segurança na vida conjugal no caminho do Evangelho. Penso, em particular, na oração do casal e da família, bela e necessária tradição que sempre sustentou a fé e a esperança dos cristãos. Infelizmente, abandonada em numerosas regiões do mundo. Penso também nos períodos de diálogo mensal proposto entre os cônjuges, o famoso e exigente dever de sentar-se, que tanto vai contra a corrente dos hábitos de um mundo apressado e frenético em direção ao individualismo. Momento de troca vivenciado, na verdade, sob o olhar do Senhor. É um tempo precioso da ação de graça, de perdão, de respeito mútuo e de atenção para com o outro. Penso, finalmente, na participação fiel numa vida de equipe que traz a cada um a riqueza do ensinamento e da reciprocidade, bem como o auxílio e com reconforto da amizade. Eu sublinho, de passagem, a fecundidade recíproca deste encontro vivido com o padre acompanhante. Eu os agradeço, caros casais das equipes de Nossa Senhora, de serem um sustento e incentivo no ministério de seus padres, que encontram sempre, no contato com as suas equipes e suas famílias, alegria sacerdotal, presença fraterna, equilíbrio afetivo e paternidade espiritual. Então, nessa linda carta que o Papa nos dirige, né, nós observamos que para cada nível de responsabilidade, nós sempre temos um sacerdote, conselheiro espiritual acompanhando esse casal, pelo tempo de responsabilidade que ele está no movimento e naquela responsabilidade. E pelos testemunhos que nós observamos durante toda essa caminhada, nos encontros de sacerdotes, o quão o movimento tem sido importante para esses conselheiros, esses sacerdotes, para esses acompanhantes, diáconos, seminaristas, da riqueza que o movimento provoca na vida de cada um. Nós temos agora um testemunho do Frei Maurício, né, que é o sacerdote conselheiro espiritual da nossa região, São Paulo, Centro 1. Vamos acompanhar. Centro 2. Centro 2, desculpa. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que o Senhor sempre vos dê a paz. É com muita alegria que eu chego até você através deste vídeo. Quero partilhar com vocês da alegria que tenho de fazer parte há 6 anos do movimento das equipes de Nossa Senhora, como conselheiro espiritual. Tenho 3 equipes de base, colaboro em 2 setores e também tenho ajudado e colaborado com o nosso regional. É uma alegria muito grande poder fazer parte desta família. Falo para vocês que, como conselheiro, o meu papel é procurar ser presença do Cristo na vida de cada casal.
aquele Cristo que escuta e também o Cristo que anima e aquele Cristo que fortalece e sustenta na busca que o casal tem de a cada dia buscar a sua santificação e a fidelidade do amor através do sacramento do matrimônio. Para mim é uma alegria, há 6 anos, fazer parte desse movimento, estar junto com vocês e confesso, o testemunho de vida de vocês tem ajudado muito no meu sacerdócio. Então o conselheiro e o casal somam forças para viver a fidelidade através do sacramento que assumiram. Durante a caminhada nas equipes de Nossa Senhora, devido à nossa responsabilidade, que assumimos, nós tivemos a oportunidade de conhecer as realidades das equipes em várias regiões do nosso país. E nós tivemos a graça de conhecer essa realidade realmente quase que em todas as províncias do Brasil, acompanhando as reuniões da Super-Região Brasil, que acontece a cada 4 meses, e ela tem uma rotação dentro do Brasil. E dentro desses encontros, desses eventos, a gente presenciou inúmeras localidades, os testemunhos de casais, a dedicação com que eles participam. Nós temos aí exemplo, por exemplo, de casais do norte do Brasil, e que para participar de um evento, às vezes de uma reunião de equipe, pegam o seu barco, se deslocam por horas e horas no rio, ou até mesmo mais do que um dia de viagem, para participar de uma simples reunião ou de um evento a qual ele é convocado. Então, o movimento hoje, ele por ser tão grandioso, nós temos que observar sempre as nossas diferenças, esse contexto nós temos de pluralidade dentro do Brasil. Quando a gente faz um questionamento ao nosso movimento, por que não faz assim? Por que não fazemos desse jeito? É preciso lembrar que temos essas diferenças, e quando a Super-Região, o colegiado da Super-Região, na pessoa da Lu e do Nelson, eles colocam uma proposta, uma nova atividade, uma formação, tudo isso é pensado com antecedência, discutido, para que se chegue ao melhor caminho, observando todas as realidades a nível nacional. Então, os testemunhos que a gente observa de todos os pontos do Brasil, assim como do nosso lado, de pessoas que realmente vivem um movimento com muita alegria. Isso é gratificante para nós, termos tido essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Então, como nós estamos falando do nosso país, das nossas províncias, vamos ouvir agora nosso querido Lu e Nelson, nosso casal responsável da Super-Região Brasil. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite, a oportunidade de estarmos falando com vocês do setor de Santa Bárbara do Oeste. E, claro, pedindo licença a Rose e Rubens, que são o nosso casal provincial da SUUM, ao casal Paula Regina e Luiz Fernando, que é o casal regional. Claro. E também, claro, deixando o nosso abraço, nosso carinho a Ariane e eu, Elias, casal responsável pelo setor de Santa Bárbara do Oeste, e também ao Padre Elias, conselheiro deste setor. Também, assim, com muita gratidão também pelo casal Sandro e Valdir, que nos convidou também para participar dessa live junto com vocês. Vamos lá. Então, para quem não nos conhece, nós somos Lu e Nelson, nós somos casados há 30 anos, fizemos agora, no início do ano, e já estamos no movimento das equipes de Nossa Senhora há também quase 30 anos. Vamos completar agora em outubro, 30 anos que nós fazemos parte do movimento das equipes de Nossa Senhora. Participar do movimento para nós é uma graça de Deus. Nós que tivemos a oportunidade de, assim que nos casamos, nós já fomos convidados a ingressar para o movimento. E isso foi assim um presente para nós, para a nossa vida conjugal, para a nossa família, e a gente gosta sempre de dizer que nós, desde quando iniciamos a nossa caminhada no movimento das equipes de Nossa Senhora, sempre estivemos abertos aos chamados que nos foram feitos
seja ele qual for, né? Casal responsável de equipe, ligação, casal coordenador de experiência comunitária, ligação, piloto, casal responsável de setor, região, província, né? E hoje a serviço da Super-Região Brasil, né? Só abrir um espaço aqui, eu queria colocar assim para vocês aí de Santa Bárbara. A gente se emociona até hoje ainda de quando a gente recebeu o primeiro chamado nosso de casal responsável da nossa equipe lá no interior de São Paulo, lá em Guapiaçu, pertinho de São José do Rio Preto, quando a gente foi o primeiro casal responsável da nossa equipe. Aí o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que o serviço, a responsabilidade é a mesma. Essa que nós estamos como casal responsável da Super-Região no momento, mas também como casal responsável da equipe. Porque a responsabilidade é a mesma que a gente tem. Pois é Deus que nos chama através dos casais que nos convidam e que faz o discernimento na nossa equipe. Então, assim, a gente fica assim, muito emocionado com isso desde esse momento que a gente participou na época. E assim, essa participação no movimento, ela veio, né, para nós juntamente com a nossa vida, né, conjugal, familiar, né? Nossos filhos já foram nascendo nas equipes e nós assim fomos trilhando o nosso caminhar, né, rumo à santidade, que é o ideal, né, das equipes de Nossa Senhora, é o que diferencia o movimento dos outros movimentos, que é esse ideal de perfeição, esse ideal de busca pela santidade, né? E também essa adesão a essas propostas e ao que o movimento vem nos oferecer através da nossa vida de cristãos, de casal, cristão casados, né? Com o vínculo pelo sacramento do matrimônio. E tudo isso veio de uma forma que nós abraçamos, né, e nos abrimos a esse chamado de Deus, para essa pertença ao movimento, mas sabendo exatamente quais eram os nossos objetivos como casal, como família e aquilo que nós estávamos buscando, né? No início do casamento, muitos não sabem exatamente aquilo que busca ainda, né? A gente não tem assim aquela convicção do que é essa busca pela santidade. Nós não tínhamos essa convicção, mas como cristãos, né, nós já vínhamos das equipes jovens de Nossa Senhora, né, que na época não eram equipes jovens, eram as equipinhas que chamavam antigamente, né, e família de equipistas, os pais do Nelson, as irmãs também já eram equipistas. Nós tínhamos um certo entendimento do que eram as equipes de Nossa Senhora. E eu sempre falava para ele que quando queria que a gente casasse, eu queria ser equipista, né? Porque a gente via aquilo, o quanto era bacana aquilo, o tanto que aquilo fazia com que os pais, principalmente a irmã mais velha dele, fazia com que eles fossem se moldando como casal e como família, né? E isso foi realmente um grande presente na nossa vida. Mas o tema de estudo desse ano, que inclusive foi feito pelo Brasil, né? Pela nossa Super-Região, ele mostra muito isso, como a Lu estava colocando, que esse caminho da santidade, ele é cheio também de defeitos, a gente também erra, nós também sabemos as dificuldades que nós temos nos nossos pontos concretos, mas essa pertença ao movimento, esse abraço que a gente tem nas missões que a gente tem, que a gente se abre, que a gente vai crescendo e dando valor e conhecendo mais o movimento com o serviço que a gente vai se abrindo para isso. Então, o próprio tema vem mostrar que nós não precisamos fazer grandes coisas, nós temos que fazer as pequenas coisas dentro do casamento, que a gente vai, como a Lu colocou, se moldando e com os nossos erros e acerto, fazendo o nosso caminhar para a santidade. Fica à vontade. Então, terminando o que a gente estava dizendo na apresentação, né, nós temos 2 filhos, nossa filha mais velha já é casada também, temos uma neta, né, de 9 anos, e nós temos assim sempre buscado a nossa vivência, principalmente conjugal, ser para eles aquilo que os nossos pais, aquilo que principalmente os pais do Nelson foram para nós. Então, através do testemunho, através da nossa vivência, né, cristã, e buscando sempre trilhar isso que o movimento vem nos colocar, esse caminhar, né, de uma forma que eles possam perceber o quanto
quanto essa vida precisa de ter algo para se apegar, precisa ter algo para se apoiar, principalmente nos dias de hoje, né? E de modo especial, diante de uma sociedade que vem nos interpelando a cada dia com coisas, sempre com novidades e coisas que vêm contrapor aquilo que a gente acredita, os nossos valores, fazer com que eles percebam o quanto isso é importante na vida, principalmente de casados, na vida conjugal, na educação dos filhos, né? A primeira coisa que a gente sempre gosta de frisar com relação a isso, né, é a questão do espírito de pertença que a gente tem que ter quando a gente adere às propostas de um movimento como o movimento das equipes de Nossa Senhora, né? E que esse espírito de pertença nada mais é que o serviço que a gente presta, né, aos outros, ao movimento e de modo especial à nossa igreja, né? A gente é embebido por um espírito que nos leva a compreender isso, né? Bom, então, entrando também um pouco na área também dessa que nós estamos colocando, dessa pertença, também anda ao lado da fidelidade. Essa fidelidade é indissociável da responsabilidade que deve ter todo equipista em relação ao movimento. Em qualquer nível, é a fidelidade que identifica o sentimento de pertença a essa família religiosa. A este será dada a devida recompensa, como a parábola dos talentos. A pertença, portanto, implica o amor à equipe, o amor à equipe e ao movimento. Compromisso, ação, fidelidade e zelo são suas palavras-chave. É com essa compreensão que nós deveríamos afirmar: o amor que compromete me faz parte ativa, me torna fiel, me torna responsável. O que a gente queria deixar para vocês de Santa Bárbara é assim: não perca a oportunidade que Deus dá na vida de vocês, através do chamado de cada casal que vem até vocês. Um chamado para ser casal ligação, um chamado para ser casal piloto, um chamado para ser casal de coordenação da experiência comunitária. Nós fomos tudo isso no movimento. E em cada ponto desse a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito. Tá? Então, isso foi muito importante para nós na pertença do movimento das equipes de Nossa Senhora. E só para terminar, que nós já estamos com o tempo já correndo, nós queríamos só colocar para vocês assim: a Super-Região não é feita de Lu e Nelson. A Super-Região é feita agora vão ser 9 casais provinciais responsáveis por cada província. A Rose e o Rubens é o responsável pela Sul 1. Também por 5 casais apoio que nos ajuda, que com a humildade de cada um, com a força que cada um tem, vem nos ajudar a fazer o movimento crescer, o movimento a se tornar o que ele é. E o que foi há tantos anos atrás, com tantos outros casais que participaram e deram também a sua contribuição. Então, E o Dom Moacir, claro, não podíamos deixar de falar. Com certeza, o Dom Moacir está sendo uma bênção na nossa vida, uma bênção na Super-Região, que vem assim nos aconselhar em vários pontos, em várias questões que entra dentro da igreja, que entra dentro de conselheiro até nosso mesmo, como é o conselheiro de vocês, o Padre Elias. Tá? Então a gente vem deixar assim com muito carinho essa nossa simples, pequena participação, para que mostrar para vocês assim que todo o serviço no movimento é muito importante. O serviço da Super-Região é tão importante como também o serviço de casal responsável de equipe, como o serviço de casal responsável do setor, como o serviço de casal regional. Todos eles são muito importantes para que o movimento caminhe e dê certo. Pertencer, então, significa sermos responsáveis também, né? De uma certa forma, se sentir responsável e sentir membro daquilo e sentir parte daquilo, né? E se eu faço parte, eu tenho que contribuir para que aquilo cresça, que aquilo se fortaleça e aquilo também transforme, principalmente a vida de tantos outros casais que, através de nós, possam vir também a aceitarem as propostas do movimento, né? Então, com amor, a gente se compromete, a gente se torna parte ativa e também nos tornamos fiéis àquilo que o movimento e a igreja nos propõem, né? E como desdobramento, a gente vai exalando essa pertença aos outros, né? E entendendo como a mística e a espiritualidade que o movimento nos coloca através do nosso carisma, né?
adotando a pedagogia e seguindo as regras, participando dos eventos, assumindo responsabilidades. É isso que é ter espírito de pertença, é se sentir corresponsável, se sentir parte daquilo. Então a gente gostaria de agradecer essa oportunidade, sempre que nós nos colocamos à disposição e sempre que possível, a gente sempre gosta de estar presente nos eventos, nas formações, nas coisas, estamos com saudade disso, né? Esse ano, infelizmente, nós não pudemos estar presencialmente em muitas das coisas, então que vocês possam, né, aproveitar as oportunidades de formações que forem oferecidas a vocês e contem sempre com a Super Região Brasil para o que vocês precisarem, tá bom? Para terminar, a Lu estamos a aqui, serviço de vocês. Para terminar, a Lu colocou aqui uma poesia de Cora Coralina que fala assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É isso. Um abraço e fique com Deus. Acho que define bem aquilo que a gente gostaria de dizer para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e contem sempre conosco. Beijo. Beijo. Agradecemos aí a participação do nosso casal da Super Região Brasil, Lu e o Nelson, um casal que a gente aprendeu a admirar pela sua simplicidade e pela capacidade de aglutinação que eles têm. E estão fazendo um excelente trabalho hoje na Super Região Brasil. Agradecemos a ele pela participação. Como sabemos, como a Lu e o Nelson comentam, que toda a responsabilidade no movimento ela não é exercida somente por um casal. Em todos os níveis, nós temos sempre um colegiado, uma equipe que acompanha e que ajuda, como nós já relatamos, dos nossos trabalhos, né? Começando pelo nosso casal responsável da equipe, que tem que contar com a ajuda do casal animador, com os casais da sua equipe de base, os casais de setor que contam com suas ligações para exercer sua responsabilidade. Nós temos os casais regionais que são a sua equipe são setores. Dos setores, né? Com os casais setores. São setores, casais de setores. Nós temos aí o casal da província, que tem os casais regionais como apoio, o casal da Super Região Brasil, que tem aí os 8 provinciais que os auxiliam, e também na Super Região Brasil tem uma equipe de apoio que dá toda a sustentação. Um casal que faz a comunicação nas equipes de Nossa Senhora, é um casal que é responsável pela secretaria e tesouraria, um casal responsável pela intercessão. Não sei se vocês sabem, o movimento das equipes de Nossa Senhora tem uma equipe intercessora, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, em que todas as nossas demandas, nossos pedidos, se você tem alguma demanda, você também pode ser solicitado à equipe intercessora, que coloca em oração por todos os casais que rezam a nível nacional. Temos também um casal responsável pela beatificação da causa do Padre Cafarel, da canonização do Padre Cafarel, né? Que trabalha constantemente para que o nosso querido Padre Cafarel seja reconhecido como santo dentro da Igreja Católica, né? Então, dentro toda essa estrutura, o movimento das equipes de Nossa Senhora, para cada um que exerce uma responsabilidade, ele sempre faz com muito carinho. Por isso, cada vez que nós recebemos um convite, é triste a gente receber um não do casal, que às vezes não tem conhecimento do esforço, da dedicação com aquele evento que está sendo programado e projetado para que eles recebam uma formação a nível de boa qualidade. Então, queridos casais, quando você receber um convite, dê o sim. Participe dos eventos das equipes de Nossa Senhora. Agora nós temos um convidado também muito especial, né? Que é o nosso querido Dom Moacir, sacerdote conselheiro da Super Região Brasil, que também, da mesma forma, se desdobrou para estar conosco nesse momento e participar aí com a sua fala muito espiritual, teológica, falando um pouco da pertença, do significado teológico para a gente conhecer um pouco mais. Então recebamos aí Dom Moacir, que vai falar um pouco com a gente nesse último apresentação. Por favor. Queridos equipistas da província Santa Bárbara, em São Paulo, conselheiros, acompanhantes e casais. Deus é bom sempre.
E uma vez mais, Deus concede a cada um de vocês a oportunidade de crescer no conhecimento sobre o nosso movimento, crescer na proximidade do movimento, crescer no caminho da santidade, que acontece quando nós, de fato, nos abrimos à ação do Espírito Santo e permitimos que o Espírito Santo nos conduza dentro do caminho que Deus deseja para nós, na nossa vocação particular, para realizarmos a sua vontade. A pessoa, o casal que se santifica, santifica-se a partir do momento que acolhe a vontade de Deus e permite que esta vontade se torne a sua. E a vontade de Deus é que sejamos todos bem-aventurados, é que sejamos todos felizes. E a verdadeira felicidade, ela acontece quando nós estamos com Deus, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos para Deus. Portanto, a santidade, na verdade, é uma pertença a Deus que nós escolhemos viver. E esta pertença a Deus, ela começa nas pequenas pertenças do mundo, que nós vamos, por causa do Senhor, também escolhendo. A pertença que o casal escolhe um ao outro, o esposo e a esposa se pertencem, a pertença à família, na doação, no acolhimento e no cuidado dos filhos e dos pais, a pertença ao movimento, como parte desta igreja a qual pertencemos a partir do batismo. Precisamos entender que para nós pertença não é propriedade. Pertencer a alguém não significa ser propriedade de alguém, mas pertencer significa colocar-se à disposição de alguém para fazer parte da vida deste alguém e permitir que ele também faça parte da nossa vida. O movimento de pertencer é um movimento de integrar-se ao outro. Eu, de fato, crio na minha vida um espaço e eu entrego este espaço para o outro, de tal forma que neste espaço da minha vida o outro se sente em casa, se sente à vontade, porque aquele espaço lhe pertence. E assim nós vamos construindo a nossa pertença a Deus. E uma vez que nós pertencemos à Igreja de Cristo, e dentro da Igreja de Cristo vivemos esta pertença a partir da adesão ao movimento das equipes de Nossa Senhora. É importante perceber que o nosso caminho de santidade, ele não se construirá somente na realização de PCEs, somente no desenvolvimento da nossa capacidade de oração. Não. A nossa integração e o caminho de santidade, ele acontece também no nosso ato de pertencermos, de fazermos parte, de nos integrarmos totalmente ao movimento que nós acolhemos e que nos acolheu também. Então não basta ser bom em fazer PCE, não basta ser bom em meditar a palavra, é preciso ser bom em tudo isso com os outros, com a equipe, com a província, com a região, com o movimento nacionalmente também. Então hoje esse tema ele nos chama a uma reflexão, se nós de fato estamos vivendo esta pertença ao nosso movimento. Uma das coisas que me chama muita atenção nos Santos Evangelhos são as 3 negações de São Pedro. Quando Jesus é quando Jesus é preso e Pedro segue Jesus à prisão. E lá então Pedro é questionado 3 vezes
e ele nega o Senhor 3 vezes. Primeiro, Pedro é questionado se ele está com o grupo de Jesus. E ele fala, não conheço. Depois, Pedro é questionado se ele faz parte do grupo de Jesus. Não conheço. Depois, Pedro é questionado se ele está com Jesus. Não conheço. Ou seja, Pedro nega conhecer Jesus, Pedro nega seguir Jesus, estar com Jesus, Pedro nega fazer parte do grupo de Jesus. A negação de Pedro é a sua negação de pertencer a Cristo. E é por isso que naquele momento, quando o galo canta, Pedro se entristece profundamente. E o olhar misericordioso que Jesus lhe dirige naquela mesma noite vai curar o coração de Pedro. Porque Pedro, apesar de ter negado a Jesus, ele sente no olhar de Cristo que Cristo não o nega, que Cristo continua pertencendo a Pedro. Então, se nós pensarmos, estar no movimento das equipes de Nossa Senhora é um momento. A nossa pertença se constrói nesses 3 momentos. Eu estou no movimento, eu estou com o movimento e eu estou para o movimento. Estar no movimento significa que eu desfruto de tudo aquilo que o movimento me oferece, né? Os momentos de formação, de crescimento, as oportunidades de aprofundamento na fé, a prática dos pontos concretos de esforço. Eu bebo da fonte do movimento. Estar com o movimento significa que eu me comprometo a ser um instrumento do movimento das equipes de Nossa Senhora na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Então, aquilo que o movimento escolhe, eu escolho também. Aquilo que o movimento diz, vamos por aqui, eu vou também. Então, é este o caminho que eu escolhi trilhar. Um caminho no movimento, um caminho com o movimento. E o terceiro momento, estar para o movimento. Se estar no movimento, eu bebo, eu recebo o que o movimento me dá, porque o movimento fala, eu pertenço a este casal e eu sou obrigado a dar a este casal algo. Estar para o movimento significa que sou eu quem ofereço ao movimento aquilo que eu posso. Eu me dou, eu dou o meu tempo, eu dou a minha contribuição, eu dou aquilo que em mim, como pessoa, como casal, como sacerdote, como religioso, religiosa, eu posso contribuir. Então eu penso que a nossa pertença ao movimento, ela tem que passar nessas 3 peneiras. Nós pertencemos ao movimento das equipes de Nossa Senhora porque o movimento nos pertence. O movimento é meu e eu sou do movimento, mas, ao mesmo tempo, o movimento é da igreja e a igreja também é do movimento. Então, nesse sentido, meu querido casal, que nós possamos crescer e aprofundar na nossa pertença ao nosso querido movimento das equipes de Nossa Senhora. Estar no movimento, estar com o movimento e estar para o movimento. Porque através do movimento nós bebemos o carisma que o Espírito Santo derramou a partir dos primeiros equipistas. Que Deus abençoe o encontro de vocês, que Deus abençoe o esforço de cada um de vocês. Sou muito feliz de pertencer ao mesmo movimento que vocês pertencem, porque mesmo na distância física, nós caminhamos juntos, uns apoiando os outros, com as palavras e com as orações. E desça sobre vocês a bênção de Deus, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vocês me desculpem aí alguma coisa que eu falei, que eu tropecei ao longo da fala. Deus é bom sempre.
Espero um dia podermos estar pessoalmente, proximamente, reunidos, celebrando, rezando, partilhando. Fiquem com Deus. Palavras sábias, né, do nosso querido Dom Moacir. Nós, como casal responsável de província, tivemos pouco tempo de contato, né, na missão com ele, mas o pouco que convivemos com ele, aprendemos a amá-lo, admirá-lo, porque... Muito especial. Muito, muito especial. Então, estamos terminando a nossa live, né? A gente espera ter contribuído com os nossos testemunhos, principalmente com os testemunhos dos nossos queridos casais convidados, né? Do nosso querido Frei Maurício, do nosso querido Dom Moacir. E queremos agradecer novamente, né, a Ariane e o Elias pela confiança, né? Essa live que está acontecendo hoje, ela era, há um ano atrás, nos foi feito o convite para essa formação. Ela era para acontecer em abril, porém, né, pelo que nós estamos vivendo, ela foi em forma de live. Espero que tenha dado tudo certo, corrido tudo bem. Garanto para vocês que nós dedicamos o máximo para que acontecesse, né, da melhor maneira possível. Nosso filho, que é formado nessa parte, quis fazer uma live mais profissional, porque ele tem prática, e aí foi um empenho, foi um nervosismo de todas as partes, mas graças a Deus, né, tudo aconteceu e aconteceu como tinha que acontecer, né? Aconteceu conforme Deus queria. Como a gente não é profissional, nós temos até que um recadinho na mesa. Ó. Olhar para a tela, sorrir, não falar demais, não brigar em público, não esquecer as perguntas. Não. Então, gente, como a gente não é um liveiro, não sei se existe essa palavra, a gente quer agradecer a presença de todos que estão aí nos assistindo, conectados. Agradecemos também pelos comentários, né, pelos elogios. Se você tem alguma crítica, faça uma sugestão para nós, para melhorarmos, né? Que a gente também vai acatar com muita alegria. E nós temos aí a Ariane e o Elis também, que tem uma palavra final para o encerramento. E nós queremos também deixar uma frase para vocês, né? E também no final tem uma música que vai ser tocada, que é uma música em homenagem ao Padre Cafarel, né? E que, se vocês tiverem a oportunidade, ouçam essa música, ela é muito bonita e que é em homenagem ao Padre Cafarel. Vamos ler aqui, pera, Felipe. Que Deus seja em sua casa o primeiro a ser buscado, a ser amado, a ser servido. Amem-se. Quando cresce a caridade em seu lar, também cresce na igreja, da qual é célula viva. Amem-se. Sejam felizes. O Senhor espera esta louvação, e os que rodeiam, vocês esperam este testemunho. Sirvam de reparação para aqueles casais tão numerosos que fecham sua porta a Cristo e onde o amor se apaga. Rezem pelas viúvas, cujo sacrifício é fonte de vida para a sua família. Ajudem-me, que Nossa Senhora seja em suas casas uma mãe honrada e querida. Amém. Essas são palavras do Padre Cafarel no livro Centelhas de sua mensagem. Boa noite, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, e foi um prazer muito grande estarmos aqui. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Ariane. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a Sandra e o Valdir e também os convidados por mais essa noite de formação. E como disse o nosso fundador, Padre Henrique Cafarel, façamos o caminho juntos.
tantos casais à procura da paz, buscando a melhor direção a seguir. Querem viver a vocação do amor, presente maior que Deus ofertou. Eis que alguém surge de braços abertos, traçando pontos eficazes, concretos, que orientam o casamento, sublime santo sacramento, sublime santo sacramento. Padre Cafarel, protegi-la do céu, todos os casais que recorrem a ti, que como Maria disseram seu sim e juntos anseiam pela santidade. Padre Cafarel, protegi-la do céu, nossos conselheiros espirituais, com o teu carinho nos mostra o caminho, com a tua luz nos leva a Jesus. Profeta do amor, nos ensina a amar, com a força da prece acolhe a tua messe. Defensor amado, que o nosso chamado seja hoje e sempre a Deus consagrado. Ampara os viúvos e todos que oram, leigos religiosos que ao Pai imploram. Proclama que mais forte que a morte é o eterno amor do Senhor, o eterno amor do Senhor. Padre Cafarel, protegi-la do céu, todos os casais que recorrem a ti, que como Maria disseram seu sim e juntos anseiam pela santidade. Padre Cafarel, protegi-la do céu, nossos conselheiros espirituais, com o teu carinho nos mostra o caminho, com a tua luz nos leva a Jesus. Com a tua luz nos leva a Jesus. Com a tua luz nos leva a Jesus.